Pronto, ok. Então, boa noite, seus hereges condenados, boa noite, suas hereges condenadas. Há quanto tempo, né? Eu estou muito feliz que a gente tenha voltado nos estudos. E antes da gente começar, hoje a gente vai falar do Arcano 15 do Tarô. Eu quero comunicar algumas pequenas mudanças, né, na forma como a gente vai conduzir agora daqui para frente. Porque inclusive vai para o YouTube, né? E as pessoas que estavam acompanhando a série até o capítulo 14 vão notar uma diferença, porque hoje, a partir daqui, eu não vou fazer mais slides, tá? Naquele formatozinho didático do slide. Não quer dizer que esses slides não existirão, eu vou fazer eles depois, mas eu vou guardar esses slides, né? Do Arcano 15 em diante, para um futuro curso sobre o dogma e ritual de alta magia. Então, quando a gente terminar, né, a gente vai ter essas aulas, né, e vai ter todo esse material sobre o dogma e ritual de alta magia. Então, hoje vai ser mais livre, vai ser eu falando aqui, trazendo algumas questões que vocês podem ir anotando, e ao final da exposição podem trazer as colocações, perguntas e provocações, né? Então, essa é a mudança. A partir daqui, não vai ser naquele formatinho slide, vai ser mais no formato eu aqui conversando com vocês. É, bom, basicamente é isso, né? Então, a minha ideia é depois transformar isso aqui num curso sobre o dogma ritual de alta magia. Dado o sucesso dessa série, meu canal do YouTube cresceu muito com essa série. Eu comecei lá desde o Mago, então já tem, assim, muito material gratuito com slide, né? Ou seja, do Mago até a Temperança, tá tudinho com slide direitinho. Apenas é aqui daqui em diante, né? É que vai ser essa exposição mais assim, mas eu vou guardar os slides, uma apostila para um futuro curso aí do dogma ritual de alta magia à parte, né? E eu já sinalizo a vocês que eu tenho um profundo interesse de começar a estudar, depois que a gente terminar o dogma e ritual de alta magia, a gente realmente começar a estudar a história e a filosofia do rosacrucianismo, né? Eu acho que é importante, desde ali do movimento Rosa Cruz inicial, passando pelas ordens Rosa Cruzes, talvez seja interessante a gente pensar o rosacrucianismo. É uma ideia que eu tenho em mente quando a gente terminar a filosofia da magia. Mas enfim, por hora, não vou falar muito sobre isso, porque ele está muito ainda nascente, né? Lembrando que no outro grupo de estudos de filosofia da magia do Mago Lamon, a gente está estudando o Corpus Hermeticum, e a gente está estudando capítulo por capítulo, também está sendo muito interessante perceber ali os nuances filosóficos do texto, né? Tem muito nuance filosófico, platônico, neoplatônico, mágico, né? E uma leitura assim guiada por um professor de filosofia, que é o meu caso, acaba ajudando bastante a perceber camadas mais profundas do texto. Mas vamos para a aula de hoje, né? Então, gente, o que a gente vai falar hoje? Primeiro, antes da gente começar a falar sobre o arcano do diabo, para quem está chegando agora, porque sempre vai ter gente chegando, inclusive no YouTube, né, que vai cair de paraquedas nesse vídeo. Aqui a gente vai falar do Dogma e Ritual de Alta Magia, que são 22 capítulos, e a gente parte da seguinte tese, né, que é uma tese esotérica, de que os 22 capítulos do Dogma e Ritual de Alta Magia estão relacionados aos 22 arcanos do tarô. Isso não é uma tese esotérica, tá? O livro Levi, essa é a chave hermenêutica da obra. Então, para você compreender a obra, o Dogma e Ritual de Alta Magia, você precisa entender que cada capítulo do Dogma e cada capítulo do Ritual está sinalizando ali um arcano do tarô. Então, o primeiro capítulo é o Mago, e etc e tal. E nós estamos partindo também de uma investigação esotérica, que isso sim, é uma tese esotérica, de que os 22 capítulos do Apocalipse estão relacionados aos 22 arcanos do tarô e às 22 letras do alfabeto hebraico. Né? Então, é como se fosse uma gramática do divino. Né? E aí, quem levanta essa tese de uma maneira incipiente, ainda muito fragmentária, ainda muito amadora, é um maçom francês chamado Cour de Gebelin, né? Mas quem sistematiza numa profundidade filosófico-mágica mais profunda e mais consistente, e praticamente ganha todos os louros, né? Todos os méritos de fundar a perspectiva esotérica do tarô, propriamente esotérica, é o Eliphas Levi. Né? Mas não foi ele que começou, que teve essa intuição primeiro, do ponto de vista histórico, foi um maçom francês, Cour de Gebelin, e não é à toa que é um maçom francês, porque aí a gente tem que entender que a perspectiva esotérica do tarô, né, ou seja, essa perspectiva de que o tarô ele não é um instrumento nem para brincadeira, nem para adivinhação, ele pode ser usado para adivinhação, mas
essencialmente não é isso, mas ele é o tarô, e essa é a perspectiva esotérica, o tarô ele é a história da criação do mundo, ele é a história da relação de Deus com o homem e a natureza. O tarô é o livro da vida, o tarô é o Liber Mundis, o tarô é a gramática da natureza e de Deus, o tarô é a síntese de todo o ocultismo, de toda a doutrina esotérica, né? Então, o Orifício Levi parte dessa intuição, que, a meu ver, é uma intuição propriamente esotérica, porque não é uma intuição religiosa e não é uma intuição filosófica, não é uma intuição científica, né? Mas é uma intuição esotérica profunda. A ideia de que há um simbolismo, que há uma gramática oculta que perpassa e que se manifesta, por exemplo, nos 22 duas letras do alfabeto hebraico, nos 22 arcanos do tarô e nos 22 capítulos do Apocalipse. Essa é o nosso fio condutor. A gente faz aqui algumas associações para explorar o simbolismo. E a questão da maçonaria francesa, eu queria fazer uma digressão, porque muitas vezes as pessoas esquecem de que a maçonaria francesa é o que explica, vamos dizer assim, essa intuição do tarô esotérico, né? É o que funda, é o que traz à tona. E por que a maçonaria francesa? Quando a gente fala de maçonaria francesa, ali do século XIX, a gente está falando, tem que lembrar muito bem, de Napoleão, que Napoleão foi ao Egito, né? As missões egípcias. E aí levou muito maçons, né? Ah, eu não tô vendo aqui o pedido dele. Eu não tô vendo aqui o pedido dele aparecendo, do Caio. Eu acho que é o mesmo link, né? Que aparece aqui, né, para me pedir, então vê como é que é aí. Então, o que acontece? A maçonaria francesa é uma maçonaria esotérica, né? O rito de Mênfis, Mizraim, que foi ali fundado na maçonaria francesa. Então, a classe média francesa explica muito bem essa questão do interesse pelo ocultismo, né? A classe média francesa era uma classe média que nem estava mais, tinha uma certa erudição, então, portanto, não tinha dificuldade de acreditar no dogma cego da Igreja católica, né? Mas não era ainda assim aquele ceticismo intelectual, da alta corte intelectual, mas ainda queria acreditar ali na espiritualidade, de um pé na religião. Então, eles procuravam discursos, né, que tentassem alinhar a razão com a religião. E o esoterismo é radicalmente isso, né? A gente sabe que a perspectiva esotérica é de uma religião filosófica e de uma filosofia religiosa, né? O esoterismo é o encontro da filosofia com a religião, né? Uma das teses que eu levanto da definição filosófica do esoterismo. Por isso que o esoterismo, ele muitas vezes é associado ao intelectual, o acadêmico, aquele que estuda, o que é para poucos, né? Porque ele tem esse cruzamento. E a gente vai ver isso muito claramente com algumas intuições desse capítulo do Eliphas Levi. Ele faz um jogo entre religião, esoterismo e filosofia que deixa muito interessante para pensar o diabo. Então, o tarô esotérico, ele é essencialmente uma terceira fase da história do tarô, né? Porque se você for olhar para a história do tarô, o tarô começa como um jogo lúdico, né? Depois ele ganha um sentido de adivinhação, né? E no terceiro momento ele ganha um sentido esotérico, né? Um sentido metafísico, e talvez um quarto momento seja onde nós estamos hoje em dia. Onde hoje nós percebemos que tudo bem, o tarô não veio do Egito, como Elisfa Levi acreditava. ah, Depois da Pedra de Roseta, né, da descoberta da Pedra de Roseta, ficou impossível defender isso, do ponto de vista estritamente histórico, mas não significa dizer que o tarô não tenha uma ligação mágica com o Egito, na medida em que o Egito simboliza a terra da magia, né? Então, é possível pensar essa conexão do tarô com o Egito de uma perspectiva mística e esotérica. Então, talvez a quarta fase, que somos nós, nós que admitimos que, apesar de não ter uma fundamentação histórica como Elias Levi acreditava que tinha, no entanto, não se perde a força mágica e a força mística dessa intuição, e nós podemos, e por que não, assumir que ela é uma intuição mística esotérica, e qual o problema disso, né? Ah, você está admitindo que é mística? Sim, nós somos místicos, nós somos esotéricos, você quer admitir o quê? Então, eu penso que nós estamos num quarto momento do tarô, né? Numa consciência que entende que não posso fundar historicamente essa relação do tarô com o Egito, mas não quer jogar tudo a perder, né? Entende que há algo a aproveitar nessa intuição, né? O Egito é simbolicamente essa terra da magia, né? Porque a magia era a religião dos egípcios, né? Os egípcios não entendiam a religião como a gente entende, né? Então, se você perguntasse assim para o egípcio, qual é a sua religião? Ele não ia entender essa pergunta. É interessante, ele não ia entender essa pergunta, porque só há uma religião que é o quê? As forças da natureza, a magia, né? Ou seja, só há uma religião que é a conexão com o sagrado, que é a magia. Então, a religião dos egípcios é a magia,
né? Então, os egípcios não têm religião, eles não entendem religião como a gente entende. Ah, eu sou cristão, ah, você é budista. Eles não entendem assim. Eles entendem o seguinte: você se relaciona com as forças da natureza e de Deus, se relaciona. Então, você é da religião egípcia. Posso você é crente, católico, macumbeiro, budista, você é da religião egípcia. Se você mexe com as forças, você está mexendo com a religião egípcia, para os egípcios, né? Então, é muito interessante essa intuição, e o tarô esotérico é isso, né? É essa relação do tarô com a cabala, e o tarô como sendo o grande livro de Hermes, né? Ou seja, a grande doutrina hermética sintetizada no simbolismo do tarô. E é importante que, se o tarô é um livro, ele é um livro que fala através do símbolo, ele não tem um texto fechado. Né? E ele falar através do símbolo é muito importante entender isso, porque o símbolo ele nos abre ao infinito, ele nos abre à epifania, ele nos abre a uma teofonia, ele nos abre o mistério, né? O símbolo não é esgotável, o símbolo ele é polissêmico, tudo cabe dentro de um símbolo. O símbolo fala, né? Como dizia Paul Ricoeur, né? O símbolo dá o que falar, como dizia também o Joseph Campbell, né? No seu livro O Poder do Mito, né? O poder da narrativa, o poder do símbolo, né? Se bem que mito e símbolo são coisas diferentes. Bom, então, fazendo essa introdução, já falei da mudança na apresentação. Vamos falar sobre o arcano 15, sobre o capítulo 15 do Eliphas Levi. No dogma ritual de alta magia, clássico da magia, a gente percebe que lá no capítulo 15, ele é curto, né? Ele é curto na parte do dogma, que é a doutrina, mas ele é um pouco extenso na parte do ritual, que é a parte prática, né? A gente lembrando que o livro ele é dividido em uma parte doutrinária, filosófica, a fundamentação, a doutrina esotérica, né? Qual a doutrina esotérica? A doutrina esotérica é a síntese de todas, né? Porque assim, existe o esoterismo cristão, existe o esoterismo hindu, existe o esoterismo islâmico, ou seja, existe o esoterismo de cada religião, né? Mas existe o esoterismo enquanto tal. Então, o Elifas Levi acredita que o tarô ele é a síntese de todos os esoterismos, né? E aí o que que acontece? Quando chega os arcanos do tarô, quando chega no capítulo 15 do dogma, ele vai falar muito pouco, né? Ele vai falar, peraí, eu peguei aqui, ele vai falar da questão do diabo como o fundo mágico da realidade. Então, o diabo ele é a luz astral. O diabo ele é a potência que é neutra na natureza e que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? E isso é muito interessante. Então, o insight do Eliphas Levi é um insight que diz o seguinte: olha, o diabo, valeu, Caio, entrou massa. Então começa com isso, né? Começa com essa coisa de que o diabo ele é o eletromagnetismo da Terra, eles são as forças polares da Terra. Então é como se a consciência humana, quando se relacionasse com o mundo, ela entende que há uma dimensão desse mundo que é amoral, que é pré-moral. Né? A gente sente isso, né? A gente sente isso nos animais, a gente sente isso nas forças da natureza, né? Boa noite, Matheus. Então, por isso que, por exemplo, o diabo é relacionado a Sagitário, né? Porque Sagitário é metade cavalo e metade homem. Então, o diabo tem a ver com essa integração das forças animais e humanas. E é interessante porque quando a gente faz o movimento de sublimação do animal para o humano, a gente está indo de Iesod, que é a Séfira da Lua, lá na Árvore da Vida, né, que fica analogamente aqui, onde ficaria o chakra sexual, né, é a Séfira da Lua ali na base, o fundamento, né, Iesod. Quando você vai de Iesod para Tiferet, e o diabo é esse caminho, é o 25º caminho do Sefer Yetzirah, engraçado que lá no Sefer Yetzirah é a inteligência da tentação, olha aí o diabo, né? No texto do Sefer Yetzirah, o 25º caminho é, é o caminho que é o 15º, né, na árvore da vida do tarô, é a inteligência da tentação. Então isso é muito interessante. Então quando você transforma as forças lunares em forças solares, ou seja, quando você leva aquela força cega do instinto para a luz da virtude, para a luz da consciência, para a luz do Cristo, né, que é Tiferet, você faz esse movimento da saída do animal para o humano. No sentido descendente, é você ir de Tiferet, que é a Séfira do Sol, para a Lua. E aí é o caminho já do vício, né? O caminho da tentação. Mas assim, a gente tem que tomar com calma uma coisa. Tem que prestar atenção numa coisa. Nem toda descida, e o Eliphas Levi deixa isso muito claro, nem toda descida, gente, isso aqui é muito
profundo. Vocês vão ficar loucos. Olha aqui, isso aqui, pelo amor de Deus. Nem toda descida é uma queda. Entenderam? Nem toda descida é uma queda. Às vezes, a descida, ela é uma etapa de experiência da densidade do mundo. Às vezes você precisa experimentar a densidade do mundo, né? Como prova iniciática. Então, existe dois tipos de descida. Uma descida que é queda e uma descida iniciática, né? Uma descida aos infernos. Zabatai Levi, meu Deus, Caio. O Caio adora um polêmico. Zabatai Levi, pronto. Zabatai Levi pode ser uma chave nesse sentido, né? De olhar para essas forças, né? E canalizá-las, né? E transmutá-las para um objetivo. E a gente vê que o Sagitário ele aponta para um objetivo, né? Então essas forças que vêm do animal, cavalo, passa pelo humano e se diviniza no símbolo, porque a flecha é um símbolo, a flecha é o divino. Natureza, cavalo, homem, a metade humana, Deus, a flecha, onde ele aponta. Natureza, homem, Deus, que é a trindade teosófica, né? Que rege todo o sistema metafísico esotérico, né? A gente já entendeu que todo o sistema metafísico esotérico é um livro sobre Deus, o homem e a natureza. Existe o divino, existe a natureza e existe a humanidade, que é a ponte entre a natureza e o divino. Só que se o ser humano não fizer essa ponte entre a natureza e o divino e voltasse para si mesmo, ou seja, da natureza para a própria natureza, aí entra Samé, que é a letra hebraica, 15ª letra hebraica, que é tipo um círculo. Ele se fecha em si mesmo, né? É a flecha que atinge a si mesmo. Então é como se o Schelling fala sobre isso. O Schelling diz que o ser humano tem duas forças: a força centrípeta, que puxa para dentro, e a força centrífuga, que puxa para fora. O mal, o que é o mal? O mal é quando a força centrípeta, que é boa, que tem a sua função, que é importante, ou seja, o ego é importante, é isso que o Schelling diz, que a doutrina esotérica diz, mas quando ele quer se elevar ao princípio absoluto, o mal é aí. Olha como é interessante. O mal não é necessariamente o ego. O mal é quando o ego quer ser o senhor absoluto. Quando ele quer, não. Porque ele sempre quer, né? Mas quando ele esquece a hierarquia, quando ele quer inverter a hierarquia, quando ele não entende que ele é um cavalo, quando ele não entende que ele é um instrumento, quando ele não entende que ele é um momento necessário, né, para levar a natureza ao divino, mas tão somente ele é uma coagulação temporária de forças, inclusive forças astrais. Então, a gente vai falar muito sobre o que é o astral e etc e tal. Então, o que acontece? Nem toda descida é uma queda, e é isso que o diabo ensina no sentido iniciático mais profundo. Essa necessidade que a gente tem de entender que é dessa chama, que é desse fundo, que é desse fogo infernal que o processo alquímico se faz, e por isso que o Bafomé tem a chama, né? Por quê? Porque o Bafomé é um símbolo alquímico, é a transmutação da natureza em Deus, do divino através do ser humano. Então, é isso que é a chave profunda do arcano do diabo. Mas eu quero explorar mais algumas intuições. Uma intuição fundamental do texto do Eliphas Levi, que eu achei muito interessante, é o momento em que ele vai falar do Bafomé, né? O famoso Bafomé. É muito interessante como o Eliphas Levi fala do Bafomé nesse capítulo, gente. Porque muita gente não percebe, porque o Eliphas Levi escreve muito, muito curto, né? Ele joga ali para você pegar as nuances, né? Como todo livro ocultista, você tem que ler nas entrelinhas. É uma chave hermenêutica, tá? Qualquer livro esotérico, você tem que ler não só o que está escrito, mas a articulação de ideias que como uma silhueta se forma no texto, né? E aí o Eliphas Levi, ele fala da figura do Bafomé, e ele fala nesse sentido, como é muito interessante, que há uma lenda, né? É uma lenda que os templários adoravam o bode, né? Que era uma lenda muito usada na Inquisição lá para acabar com templários, né? Era uma acusação judicial, né? Uma farsa para destruí-los. Por questões econômicas, enfim, políticas, a gente sabe o que é a história dos templários. Então, só que essa história pegou. Essa história de que os templários adoravam um bode, pegou essa história, né? E Bafomé quer dizer adorador de Maomé. Como é que eles chamam? Não é um sarraceno, mas é um islâmico, um muçulmano, né? Um turco. Ele chamava de turco, né? O Jacob Böhme, quando ele quer falar dos muçulmanos, ele chama os turcos, né? Enfim. E aí, o que acontece? Olha como é interessante. E aí o que acontece? A igreja pegou essa ideia do Bafomé
e do bode e disse: olha, isso aqui é o diabo. Isso aqui é o diabo, isso aqui é a personificação do mal. Os templários adoram o diabo e adoram o mal. Isso, ou seja, do ponto de vista da religião, olha como é interessante. Do ponto de vista da religião, o diabo é a personificação das forças contrárias às forças evolutivas de Deus, né? Do ponto de vista filosófico, o diabo é um símbolo da depravação moral. Ele não é uma entidade. Religiosamente, ele é uma entidade. Olha como é interessante. Coloca o óculos da religião. O diabo é uma entidade. Tira o óculos da religião. Coloca agora o óculos da filosofia. O diabo é a personificação do drama moral do ser humano. Olha como é que é filosófico, né? Vai dizer, isso é um símbolo de alguma coisa do humano. Só que aí o Ernst Levy usa como exemplo a filosofia oculta. E o que a filosofia oculta diz? Nós sabemos que a religião personifica, né? Sabemos que a filosofia racionaliza. O que a filosofia oculta faz? E é interessante que, nesse momento, para quem tem um insight filosófico, vai perceber que ele fala da religião, ele fala do filosófico, para jogar a filosofia oculta como a síntese perfeita entre filosofia e religião. Nós temos três camadas: o filosófico, o religioso e o esotérico como filosofia oculta. E o que a filosofia oculta diz? Olha como é interessante. O livro Livre vai dizer, sim, os templários adoravam o bode, adoravam o Bafomé. Todo iniciado adora o Bafomé. O mais fraco, o mais baixo, não entende bem o que significa, mas o iniciado verdadeiro entende. Aí o que o livro Livre diz? Sim, todo iniciado, todo adepto da filosofia oculta adora o Bafomé, mas acontece que o Bafomé não significa para o iniciado a mesma coisa que significa para a igreja, para a religião, e a mesma coisa que significa para a filosofia. Olha como é interessante. Para o filósofo oculto, para o ocultista, o diabo ele não é uma mera personificação de questões psicológicas humanas. Ele é a personificação de potências cósmicas, ontológicas, estão na própria existência, que são as forças eletroquímicas, né, que são as forças do bem e do mal, dia e da noite, virtude e instinto, a luta, né, que é cega da natureza, que é cega, mas que alcança na humanidade uma certa consciência de si, né, e vai se transmutando até chegar no fogo do Bafomé. Então, o que acontece? A filosofia oculta, olha como é interessante, a filosofia oculta ela vai dizer, sim, vai concordar com a filosofia, sim, o diabo não é uma entidade, o diabo é uma personificação do mal, mas ele vai também concordar com a religião em um ponto. Em que ponto? Ele vai dizer o seguinte, o diabo ele é a personificação dessas forças quando usadas no sentido da força centrípeta, no sentido da força egóica. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: o diabo é a distorção do bem. Ele não é necessariamente algo do ser humano, nem necessariamente uma entidade, mas cientifica, né? Porque a força astral, é isso que o livro vai dizer, né? Esses espíritos, esses fantasmas que aparecem, eles são coagulações da força astral plasmada pela imaginação. Então, a força astral é essa força que é o fundamento, que é o abismo, que é o fundo mágico da realidade. E dessas forças, quando o iniciado, quando o ocultista, através da sua imaginação, ele excita a sua imaginação para falar com o espírito de um falecido, essas forças astrais personificam aquele falecido, né? E aí essas forças astrais são as forças psíquicas também, o psiquismo é a continuação dela, né? À toa que Exode tem a ver com psiquismo, né? E aí se personificam naquele fantasma do morto, né? Obviamente que para ele fazer há uma possibilidade de falar com os mortos indiretamente, porque aquele fantasma, por reflexo, pode levar a mensagem ontologicamente para lá para onde a pessoa realmente está, que morreu. Mas enfim, isso é um outro assunto que ele trata mais lá no Arcano da Morte. Então, nesse momento do capítulo, eu achei muito interessante, porque sinaliza a tese que eu defendo, né? Eu defendo que o esoterismo é uma filosofia religiosa e uma religião filosófica. E é exatamente isso. Ou seja, o dogma ritual, ele quer apresentar a filosofia oculta como o que reconcilia a fé e a razão. Essa é a tese central de todo o pensamento do Livre Levi. Ele está preocupado em
vou preservar os ganhos da razão e da ciência, mas eu vou dizer que o mundo da magia, tentar mostrar que o mundo dos espíritos não é uma coisa que a ciência tem que jogar para fora. O âmbito da fé, ele também tem muita racionalidade. Então, ele entende que a filosofia oculta, ela tem vamos dizer assim, ela tem um método parecido com a filosofia, porque a filosofia oculta não aceita o dogma religioso, né? Ela percebe que o dogma religioso, por ela ser esotérica, né? Ela percebe que o dogma religioso está falando de uma coisa mais profunda, mais cósmica, mais ontológica. Então, nesse sentido, a filosofia oculta tem um aspecto filosófico. No entanto, ela não vai ficar só no racionalismo, como a filosofia fica. Ela vai mostrar que sim, que essas forças se personificam, né? Ela vai mostrar que sim, que na verdade essas forças têm sua realidade. Não tem sua realidade como a igreja está dizendo, mas tem sua realidade metafísica. É isso que a filosofia oculta quer dizer, né? Bom, e aí eu queria falar também uma coisa interessante. O diabo, então, é fundamentalmente a integração da sombra com a luz. Por isso que é da lua e do sol. Né? Por isso que é a passagem da lua ao sol, na árvore da vida, e do sol à lua. E esse negócio de integração das sombras, todo mundo tá careca de falar de Jung, né? Psicanálise, não preciso nem entrar nesse assunto batido, né? Que hoje a psicanálise defende justamente isso, os processos terápicos, é justamente de integração dessa sombra e dessa luz na nossa alma, que obviamente não é um processo fácil, porque eu vou sinalizar, por exemplo, um exemplo prático para vocês entenderem o que o diabo quer dizer, um exemplo muito comum. Você tem um cargo, né? Você tem um cargo dentro de um órgão público, né? Olha o que é o diabo. Você tem um cargo, um poder dentro de um órgão público, e uma pessoa, um subordinado seu, está perseguindo outra. Foge lá um processo para perseguir o outro. O diabo surge aí. Você assina o processo e deixa toda a instituição corrupta, todo o faz de conta que eu não estou vendo, tudo que a gente sabe que existe, permanecer, já que você tem nada a ver com isso, ou você vai usar da ética e vai dizer, olha, isso está errado, você não pode fazer isso com essa pessoa, e etc. Isso é o diabo. Então, o diabo sinaliza, um exemplo disso, né? Sinaliza o caminho entre a corrupção e a virtude. Não é à toa que, se você somar 5 mais 1, né? O arcano 15, 5 mais 1 dá o quê? 6. O enamorado. Olha como é interessante. Então, a chave do diabo é a chave do livre-arbítrio. Né? É fundamentalmente a chave do livre-arbítrio. Qual caminho você vai escolher? Você vai ser fiel à ética, à virtude, ao bem, ou você vai se corromper pelo poder? E aí o poder, né, é uma das grandes chaves do diabo. Né? O poder pode ser usado para o bem e para o mal, assim como as forças eletroquímicas podem ser usadas para o bem e para o mal. Assim como a água pode beber, pode matar a sede, pode matar afogado. É isso que é o diabo. É isso que é a força astral. Por isso que a força astral é a força que bebe o feiticeiro e é a força que bebe o mago. Olha como é interessante. É da magia negra e da magia branca. Entendeu? Essa é a grande chave do capítulo, né? E aí tem outra coisa também. Se você pegar o número 15 e fazer assim, ó, 1 menos 5, quanto é 1 menos 5? Menos 4. Quem é o 4 arcano? O 4 arcano é o imperador. Então o diabo é o imperador negativo, o menos 4. O que é o imperador negativo? A distorção do poder. Olha como é interessante. 1 menos 5, menos 4. Então, essas chaves cabalísticas e numerológicas dos arcanos, quem explora muito é a tradição não, é a escola francesa do tarô, né? É a escola do Mebes, é a escola do Papus, não é a escola do Crowley, tá? Lembrando que no tarô esotérico, eu não falei isso, mas eu tenho que falar, já falei algumas vezes, nós temos duas escolas. Dizem que temos até mais, tem uma alemã, tem uma brasileira, mas eu conheço fundamentalmente duas escolas, que é a tradição inglesa, Aleister Crowley, a Rider-Waite, né, que tem aquela troca da justiça, né, a justiça pela força. E nós temos a tradição francesa. Inclusive, eu tenho um curso, né? Um curso não, desculpa, eu tenho um livro e um curso sobre a tradição francesa, a escola francesa, que é o Arcana Mystéria. Eu percebi que estava faltando um pouco essa exploração mais da escola francesa do tarô. E a grande diferença, eu sinalizei isso na minha obra, o Arcana Mystéria, a filosofia esotérica e tarô. A grande diferença é que a escola inglesa é mais propriamente prática, é mais fácil para magia, né? Isso traduz o espírito em inglês, que é um espírito prático, né? Os pais ali do capitalismo, da Revolução Industrial. E nós temos também. Aí a tradição francesa é mais numerológica, é mais filosófica, talvez, é mais contemplativa, sabe? Então ela tem uma outra pegada. Não necessariamente utilitária, mas mais, vamos dizer assim, talvez teosófica, né? Mas enfim. Então a gente pode fazer essas várias associações, né? Por exemplo, o diabo, ele é o 1 mais o 14, ele é o mago mais a temperança. O que é o mago mais a temperança? É que muitas vezes a tentação da magia pode distorcer o equilíbrio universal,
né? O mago, ele tá nessa questão do poder, da magia, de transformar o mundo. Então, esse poder mágico, se não for bem usado, pode desarmonizar o fluxo universal, que é a temperança, e isso causa o diabo. E aí, por aí vai, as associações são muitas. Tem uma que eu vi também, que eu achei muito interessante, que eu vi não, que eu meditei, que eu achei muito interessante, que é o 9 mais o 6, né? O 6 mais o 9, né? Ou seja, você está entre uma escolha, que é o 6, que é o namorado, mas você se fecha dentro de si, o eremita, e esse fechado em de si vira o diabo, né? O diabo ele é fechado em si, ele é a força centrípeta, né? Então, às vezes, a pessoa que é iniciada, ela se fecha tanto nela que ela se torna egoísta. Ela não fala mais com os amigos, ela deixa a namorada, ela se isola porque ela se sente superior às outras. Consegue entender a distorção? Ou seja, o diabo, o que que o diabo ensina? Olha como é interessante. O que que o diabo ensina pra gente? O diabo ensina que os instintos do ser humano, a parte animal do ser humano, é boa. Ela não é ruim. Ruim, o que é o pecado? O que é a não virtude? O que é o vício? O vício não é os desejos. O vício é a distorção disso que é natural e que é bom. Porque tudo que nós temos por natureza tem uma finalidade. E quem explora muito bem isso aí é o Kant, né, na obra A Religião nos Limites da Simples Razão, né, que ele vai falar dos três níveis, né, a animalidade, a humanidade e a moralidade, né. Ele vai falar que os instintos, né, se você for prestar atenção, os instintos nossos, eles têm função de proteção, né. Então, por exemplo, por que quando a gente vê uma criança, a gente quer cuidar, a gente tem pena, a gente tem aquela proteção, porque a espécie precisa disso. Então, aquele instinto de proteção, o que que ele faz? Que aquele instinto de proteção ele existe para o quê? Para desenvolver o amor genuíno. Claro que há distorções disso. Tem, por exemplo, a pedofilia seria o quê? Seria uma distorção desse instinto, né? Seria uma distorção desse instinto de proteção, né? Mas o instinto tá lá, a energia vital, ela não é boa nem é má. Quem distorce ela é o livre-arbítrio. Quem distorce ela é uma vontade que, que se revolta contra a ordem estabelecida. Então, o mal ele é positivo, no sentido que ele é ato, ele é ação. O mal ele é concreto, assim, não é? O mal não é só ausência do bem, como diz Santo Agostinho. O mal ele é força consistente contrária ao bem, né? Porque se não fosse, olha como isso influencia até o direito, até as leis. Porque se o mal fosse só ausência do bem, né? Como diz Santo Agostinho, não, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Se fosse assim, como é que seria no direito? A corrupção, a corrupção pública, a corrupção institucional, não seria um crime a ser punido. Seria só uma correção administrativa. Não, a corrupção é só uma ausência de ordem. Não, meu filho. A corrupção política não é só uma ausência de ordem, é uma ação deliberada contra a ordem. Entende o que quer dizer? Tem o dolo. Se fosse assim no crime, qualquer crime que fosse cometido, seria o que seria o crime? O crime, nós olharíamos só para o que o crime causou, e não na intenção, no dolo, né? A gente sabe que na esfera penal, a intenção do agente conta muito, né? Ah, eu matei uma pessoa, mas matei para me defender. Ah, tudo bem. Né? Ah, mas matei e a pessoa não estava precisando se defender. Então você matou porque quis, porque queria alguma coisa. Então o dolo entra na computação da pena. A intenção. Então, o mal não é só a ausência do bem, o mal é vontade contrária ao bem. Ele é positivo nesse sentido, não quanto algo bom, né? Mas é positivo no sentido de que ele é positivo, ele é algo que se põe, né? E aí é muito interessante porque a queda de Lúcifer, ela simboliza isso, né? Por que que a queda de Lúcifer ele cai do céu? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o instinto, na raiz, ele é positivo. Ou seja, na raiz, ele vem do bem. Ele é uma distorção por vontade própria de se desfazer dessa harmonia universal, né? Então, ele não é a fonte, ele não é a energia vital. É isso que o Urias Levi está querendo dizer nesse capítulo. Então, por isso que a força astral, a força psíquica, mas quando digo a força psíquica, não é a força psíquica que está aqui na nossa mente, né? Psique é alma, a força psíquica é imanente ao mundo, da qual a nossa é um receptáculo. E aí o que acontece? O diabo também vai falar, e o Caio lembra muito bem, do Zabbatai Levi, a dialética entre ortodoxia, né, e entre ortodoxia e entre heresia. Porque o Bafomé é uma heresia, né, do ponto de vista da ortodoxia. Só que o iniciado, ele tá no meio termo, né? Ele é um ortodoxo herético, né? Porque ele assume o diabo, o Bafomé, né? Ou seja, ele é herético nesse sentido, mas ele dá ao Bafomé um sentido ontológico, metafísico. Então, nesse sentido, ele é muito ortodoxo.
ele é mais ortodoxo que o ortodoxo, porque ele entende o simbolismo por trás daquilo, né? Então, essa dialética entre heresia e ortodoxia também é uma coisa do diabo, né? Os deuses da religião passada sempre vão ser o diabo da religião futura. Então, essa questão de demonizar o Deus anterior, né? A dialética, eu estou certo, mas você é o adorador do diabo, né? É interessante. Por isso, por exemplo, que na Idade Média a magia vai estar associada ao diabo, porque a magia, como poder imanente da própria natureza, ela cede à tentação, a tentação do poder. E é famosa aquela frase, né, que diz: quer conhecer alguém, dê poder a ela. Isso é muito profundo, né? O poder revela o nosso diabo. O Senhor dos Anéis, por exemplo, quem pegava o anel, né, as sombras subiam. Então, o diabo, ele não é o mal no sentido de inimigo. É interessante isso. O diabo é aquele que seduz. E no tarô ele é muito assim, né? No tarô ele não é, o diabo não é necessariamente uma doença. Uma doença é uma reação contra a ordem do corpo, né? A doença ela não é só ausência de saúde. A doença ela é reação contra, né? Ela age contra a ordem do corpo, né? Então, mas o diabo não é muito bem com isso, né? O diabo tem a ver com a tentação. E qual é a questão da tentação? A questão da tentação é a questão que na Dasein-Análise do Heidegger, né, a gente chama de Verfallen e de Eigentlichkeit em alemão. O que é a tentação? A tentação não é ceder ao instinto ou fazer uma coisa que dá prazer. A tentação é aquilo te envolve de um jeito que trai o teu projeto original do Dasein, entende? Então, o Elver fala em a queda. Por que é a queda? Porque você cai no impessoal, na grande massa cósmica, no que todo mundo faz, no fluxo da multidão. Isso é o Dasman, o impessoal. Então, por exemplo, qual é o relacionamento afetivo que é queda e qual é o autêntico? Olha aí o enamorado de novo, né? Olha o enamorado de novo. Qual é o relacionamento que é autêntico, qual é o relacionamento que é inautêntico? O relacionamento inautêntico é aquele que te traz essa sensação de que você está se simplificando, se misturando com o mundo e sendo mais um do mundo. E o relacionamento autêntico é aquele que traz a autenticidade, o Eigentlichkeit, ou seja, aquele que desperta dons espirituais, que desperta aí para frente, a ser diferente, que cada um preserva a individualidade do outro, né, que ressoa com o seu projeto existencial. Então, isso é o autêntico. E essa dialética entre a queda e a autenticidade é muito enamorado e é muito o diabo também, né? Bom, estamos chegando na parte final e eu queria dizer outra coisa também para vocês, que no plano do direito, a gente já entendeu o que é o mal, né? O mal é essa malignidade da má intenção, ela não é só ausência. No plano político, são os regimes totalitários, né? São os regimes que centralizam o poder. Né? Todos os regimes que centralizam o poder têm a ver com o diabo. Por isso que o diabo tem a ver com a corrupção institucional, não só com a corrupção moral, mas com a corrupção política. Né? Então, o diabo tem muito a ver com o poder. No sentido positivo, ele é aquela esperteza, né? Ser despertos como a serpente, mas ser desmansos como as pombas. Então, o diabo, no sentido positivo, é aquela malandragem do bem, aquela esperteza que às vezes é necessária para lidar com certas pessoas, né, para defender o seu espaço, né? Porque como ele é cercar, samer, né, em hebraico quer dizer cercar, esse cercar pode ser proteger, né, mas pode ser aprisionar. Então, essa é a grande dialética, né? E até que ponto proteger é aprisionar, né? Ou seja, até que ponto você proteger o seu filho, né, o seu namorado, o seu esposo do sofrimento é evitar dele viver a vida como ela é, dele crescer, dele progredir, né? Então tem essa dialética, cercar, proteger e aprisionar. Né? Você percebe que lá no diabo eles estão aprisionados, né? Mas é uma prisão psicológica, porque o tamanho da argola é fácil de tirar. Então o diabo tem a ver com prisão psicológica, tem a ver com medo. Eu experimentei o diabo, o arcano do diabo, muito claramente quando eu vou dar um exemplo para vocês do como eu vivi o diabo de uma forma assim, incrível. O arcano do diabo se revelou para mim. Eu tinha ido no médico, né? Um médico do ISEC, que é de mês em mês eu tinha que ir para ver como é que eu tava, né? Psiquiatricamente, etc e tal. E aí o médico perguntou para mim: o que foi que houve? Por que você tá com transtorno de ansiedade? Eu falei: não, porque eu sofri um terrível assédio moral, etc, etc e tal. Aí ele olhou para mim e disse assim: você tá pensando em levar isso pra justiça? Aí eu digo, claro, eu tô precisando levar isso pra justiça. Aí ele, não, a justiça é corrupta, não vai dar em nada, eles são muito poderosos, você vai sair, você vai perder o dinheiro que você não tem, você é novo, por isso que você acredita nisso, não vai dar certo, fosse melhor você deixar isso pra lá. Eu saí dali mal. Mas eu fiquei pensando, poxa, se o sistema é corrupto e se a justiça é corrupta, ela é corrupta justamente por pessoas como ele
que tem medo de denunciar e alimenta o sistema. Porque o que o sistema quer é que ninguém fale nada, que todo mundo tenha medo, que vencer pelo psicológico, né? Então ele não percebe que quando ele desiste da justiça, porque ela é supostamente corrupta, ele está alimentando esse monstro, né? O diabo. Tá querendo dizer? Ou seja, o diabo já vem. Ou seja, as instituições não precisam vencer você juridicamente. Elas já te vencem no medo. Se você venceu o medo, você venceu ela. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu perdi o medo, tá hora o meu medo se eu sou munhoz, e eu quero saber, eu vou até o fim desse caralho. E aí fui, perdi o medo e virei o jogo. Eu não posso falar ainda pra vocês, porque ainda vai vir a público, né? Mas assim, foi quando eu perdi o medo, eu digo, caraca, quem tem medo dele sou eu. Ou seja, as instituições morrem de medo de quem não tem medo do medo. Vocês conseguem entender? E o diabo vence pelo medo. E aí eu entendi, cara, quando ele desacredita nas instituições, ele alimenta, e ao mesmo tempo, isso que ele está criticando. Olha como isso é contraditório, né? E aí eu aprendi que a justiça não, a justiça pode ser cega, ela tem seus problemas, claro, a gente vê isso, obviamente, mas ela não é tola, né? A justiça é um campo de forças. Tem gente boa, tem gente ruim. É que nem na escola, é que nem na empresa, é que nem no partido, é que nem na igreja, é que nem na ordem esotérica. Tem pessoa séria, tem pessoa mala. É um campo de forças. Então, a justiça é uma conquista. E lembrando que o arcano da justiça, que é o arcano 8, pode prestar atenção que o arcano da justiça, ele é 7 arcanos antes, né, do diabo. Né? Então tem uma relação aí do diabo com a justiça muito forte. Que a gente pode explorar no outro vídeo, que eu não vou entrar em detalhe para não aprofundar isso. Agora, para não ficar muito extenso. E aí, o que acontece? E aí, vamos associar agora com o capítulo 15 do Apocalipse. No capítulo 15 é a besta que é vencida pelo cântico, né, dos que venceram a besta. Então, lá no capítulo 15 tem muito simbolismo do diabo como as trevas que foram superadas pela persistência, né, em elevar essa energia para Tiferet, para o sol, para a luz. Então, se você for olhar para o capítulo 15 do Apocalipse, essa é a temática, isso tem muito a ver com o diabo, de fato, tem muito a ver com o Sagitário, tem muito a ver com Samek, que é a 15ª letra do alfabeto hebraico, e tem muito a ver com o 25º caminho da árvore da vida, né, que é de Êxodo para o Sol. E aí, o nome desse caminho é a inteligência da tentação. Olha como é interessante. Lá na Cabala, lá no Sefer Yetzirah, o 25º caminho, que na Cabala hermética é de Yesod até Tiferet, e na Cabala judaica, eu acho que também, o nome que se diz ali é o quê? Inteligência da tentação. E o diabo no tarô, que é relacionado a esse caminho, é justamente a temática da tentação. Olha como é interessante. É isso que é o mistério, né? Você vai dizer então que o tarô, ele é uma expressão das letras hebraicas? Não sabemos, mas é uma especulação, é um mistério. Acho que a galera não entende a categoria do mistério. Essa a galera quer esclarecer o mistério. A gente não é iluminista, gente, a gente é ocultista, tá? A gente faz o contrário. A gente mostra o mistério onde as pessoas acham que está tudo claro. A gente tem que mostrar as sombras, né? Nós somos ocultistas. Nós somos aqueles que dizem, olha, tem um mistério aí. Então, às vezes esse mistério fica muito claro, né? Como, por exemplo, aqui no 25º caminho do Sefer Yetzirah e do diabo, está muito claro. A Cabala fala de inteligência da tentação e o tarô, que foi bem depois, fala da tentação. Só que tem alguns outros caminhos que não fica muito claro. Fica até divergente, né? Então, por exemplo, é difícil, na escola francesa, por exemplo, se associa o signo de aquário ao arcano da lua. É difícil essa associação. Se associa a Ares, né, ao sacerdote, né? Por que tem a ver o Ares com o sacerdote? Porque o sacerdote é aquele que se sacrifica pelo seu povo. E o Ares é o sacrifício. Então, às vezes, essas pontes simbólicas são mais claras. Às vezes, elas são mais obscuras. Porque a gente está lidando com o mistério. A gente está lidando com a misteriologia. Então, existe uma filosofia do mistério. Porque o mistério, gente, ele não é uma coisa que está aqui e você vai cavando e abrindo e lendo. Não. O mistério é uma coisa que, quanto mais você se aproxima dele, mais ele vai modificando teus padrões mentais, cerebrais para recebê-lo. Né? Então, assim, à medida que você vai olhando para o mistério, você vai entrando no modo de cognição dele próprio. Então, ele vai te puxando também. Então, ele vai te envolvendo. Né? Não é à toa, por exemplo, que em Novalis, o poeta alemão que eu estudo, que eu amo, na obra Os Discípulos de Isis, os discípulos vão procurar Isis no deserto, né? E à medida que eles vão se aproximando da Isis, os animais começam a falar com eles, e eles não estranham, né? Ou seja, por que os animais começam a falar com eles? Porque ele já está saindo do mundo profano para o mundo do mistério. Essa passagem ontológica, essa passagem é interior. Você consegue entender? Essa passagem é interior. O 16 vai ser a torre, o Ain, a torre. A gente está falando do Samer,
que é o 15º. A gente tá falando do 15º, a torre é da próxima aula. Então, o que que acontece? Então, o mistério, ele é assim. O mistério, ele, por exemplo, a Umbanda é um mistério. Por que que a Umbanda é uma religião bem misteriológica? Porque o mistério é assim, não é você que escolhe o mistério, é ele que te escolhe. Então, ninguém escolhe ser de Umbanda, é a Umbanda que escolhe a pessoa, né? Ninguém escolhe ser ocultista, bruxo, mago. Presta atenção, ninguém tá aqui porque escolheu. A gente tá aqui porque o mistério capturou a gente. Presta atenção, ninguém tá aqui porque quer, não. Eu não queria estar aqui falando de bruxaria, imagino que tá fazendo outra coisa. Mas eu sou atravessado por isso, né? O Caio é atravessado por isso, o Magdiel é atravessado por isso, a Marília é atravessado por isso, né? Então a gente não escolheu isso aqui. A gente pensa que a gente escolheu isso aqui. Não escolheu nada. O negócio se apresentou pra gente, a gente tem que fazer o quê? Tá no inferno, abraça o capeta, né? Tá no inferno, abraça o capeta. Falando do diabo, né? Então, o mistério é isso. É importante entender essa categoria filosófica do mistério. E o Schelling, olha, meu avô amado Schelling, eu tenho que passar o pano aqui pra ele, como sempre eu passo, porque eu sou um Schellingiano. O Schelling, ele tem uma filosofia do mistério. Ele tem uma filosofia do mistério muito forte. Quando ele vai falar de Eleus, os mistérios eleusinos, os mistérios da Samotrácia, ele vai falar do que é o mistério, ele vai dizer que o mistério, olha como é interessante, o Caio vai soltar com isso, ele vai dizer que o mistério, a misteriologia, é a passagem do paganismo ao cristianismo. É o caminho, é um pré-cristianismo, o mistério ele é pagão e cristão ao mesmo tempo. E é mesmo, os mistérios. Por isso que a Igreja Católica preserva muito a simbologia dos mistérios. Todo mago bruxo se sente atraído pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela foi fundada muito perto das religiões de mistério, né? Então a Igreja Católica, aquele simbolismo, aquele ritual, é os rituais dos mistérios, né? E o mistério, ele é o quê? Ele tem um conteúdo filosófico, mas ele tem um conteúdo religioso também. Ele é uma passagem entre a religião e a filosofia. Mas enfim, a gente pode aprofundar isso depois na misteriologia, na filosofia dos mistérios, que é uma filosofia que eu quero desenvolver. Eu quero desenvolver não só a filosofia da magia, né, que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, mas desenvolver sistematicamente uma filosofia do mistério, né? Que seria um segundo momento do meu sistema, que eu estou escrevendo e estou produzindo, e que você está acompanhando, né? Bom, então, uma outra coisa para a gente abrir para perguntas e considerações é que uma palavra que resume o diabo: abuso. Sim, a palavra abuso. Abuso do poder, abuso da força. A força, o poder, existe porque ele tem uma função, né? Lembrando que a Trindade, em algumas perspectivas esotéricas, a Trindade é o quê? A Trindade é o bem, né? Como é? É a força, é a verdade, a força e a sabedoria. Exatamente. Por que que a sabedoria é a síntese? Porque a sabedoria é força e é verdade, né? Então, assim, é a verdade, a força e a sabedoria. Então, o poder é um eixo da Trindade, né? Eu acho que no Trimurti tem isso, né? Acho que no Trimurti tem isso. É Brahma, Vishnu, Shiva, né? O mantenedor, aquele que mantém coeso, né? Então, o poder de Deus, né? O Agnus Dei, né? Então, o poder existe como potência e ele é neutro. O abuso é a distorção do poder. E um das grandes desafios iniciáticos que nós atravessamos é justamente o desafio do poder. E é aí que muita gente cai. E é aí que muita gente é presa. E é aí que muita gente é morta. E é aí que muita gente é assassinada. Entendeu? Porque ganha um cargo, ganha um poder, e ao invés de usar esse poder para o bem público, usa esse poder para fins próprios, né? Podemos falar desde o policial que abusa da sua autoridade, desde um chefe político, e depois ele é pego no flagra. Então, o diabo tem muito a ver com essas tramas do poder. E quando vem à tona, é escandalosa, entende? Porque é feio. Porque algo em nós grita, algo na nossa alma grita que está errado isso, né? Então, o abuso do poder tem muito a ver com o diabo. Então, ele é a chave da tentação, né? Você não era ninguém, mas agora você é líder do grupo. E as pessoas vão o quê? O poder que você tem vai despertar a sombra dos outros, né? Poder despertar sombra. Desperta não só a sua sombra, mas a sombra dos outros. Vai ter gente que vai chegar perto de ti, vai fingir ser teu amigo, ó a serpente, ó o diabo, né? E você tem que fazer o que com essa pessoa? Você vai tirar ela da sua equipe? Não, você tem que jogar com ela.
Você sabe que ela é falsa, você sabe que ela não gosta de você, você não pode expulsar ela do grupo, porque vai chamar muita atenção. Então você fica ali jogando com ela, jogando assim e tal, né? Cuidado, né? E tal e tudo. Isso é o diabo no sentido positivo, é essa malícia das relações para proteger a integridade psicológica, né? Isso é um sentido positivo do diabo. Então, o que que acontece? Então, o diabo, ele é essa abuso das forças, esse mau uso das forças, né? Então ele mostra que existe uma dimensão de Deus, né, que é pré-moral, que é o abismo divino, que é o Umbrum, que é as forças primordiais, que é o abismo primordial, né? O próprio Jacob Boehme, né? O próprio Jacob Boehme vai nessa linha, né? Existe em Deus é luz, Deus é o bem, mas ele tem um passado, ele tem uma história, ele tem uma raiz, ele tem um fundo de obscuridade que é as trevas divinas, né? Na Cabala é o Ein Sof Ha'or, são trevas divinas. São trevas, mas não são o mal, né? Porque o mal não está nesse fundo. O mal está no que o ser humano faz desse fundo. É isso, é aí que está o mal. É o uso que a gente faz dessa força primordial. Mas essa força, ela nem é boa, nem é má. Mas ela pode ser usada para ambos os lados. Por isso que a magia é uma coisa perigosa. Porque o poder é uma coisa perigosa, né? Então, quem diz que magia não é uma coisa perigosa, tá mentindo para você feiamente. Magia é uma coisa muito perigosa. Por que é uma coisa muito perigosa? Porque é o poder. Porque é o poder, né? Se você tá atrás da magia por mero poder, você tá atrás do diabo e você vai ver o diabo na magia, né? Por exemplo, eu vi um caso terrível de um pai de santo, né? Suposto pai de santo, que matou a mulher lá porque a mulher engravidou dele e ele não queria que ninguém soubesse. Poxa, como é que o cara tá num terreiro que é luz, que é Umbanda, a Umbanda é luz, como é que o cara tava num terreiro planejando um negócio desse? Eu fiquei assim, passado, como ele queria encobrir, né? Então, essa coisa do poder, ele tinha um poder a zelar, e aí ele assassinou a mulher para manter o poder, né? E aí foi pego. Aí o que é interessante, quando ele foi pego, ele foi preso, e a galera queimou a casa lá, tá com fogo, a mulher dele atual, que não é a que morreu, claro, fugiu. Eu fiquei pensando, cara, essa mulher, a galera deve estar pensando assim, ele cultuou tanto o diabo, no sentido pleno, né? Não que eu acho que é uma banda do diabo, tá, gente? Eu sou um budista. Estou dizendo assim, mesmo na Umbanda, ele tava adorando o diabo na Umbanda. É isso que eu tô querendo dizer. Porque ele tava ali pelo poder que aquilo gerava. E aí veio o quê? A torre. A casa dele pegando fogo é a torre, é o arcano da torre, que é o arcano que vem depois do diabo. Né? Que é o que vai dizer o raio né? que desacoberta ali a corrupção. Né? Que destrama tudo. É a publicidade, é o escândalo. É quando vem à tona. Ai, meu Deus do céu. Né? Eu estou vivendo, por exemplo, o arcano da torre, né, no meu âmbito pessoal. E eu estou envolvido num negócio que, assim, é a torre não contra mim, né? Mas do que eu ajudei a produzir isso, né? E eu passei pelo diabo muito forte, muito forte. Eu vou escrever um livro sobre isso, no futuro vocês vão entender o que eu passei, que eu não posso ainda falar por questões jurídicas. Mas, assim, eu vivi os arcanos nessa questão. Os arcanos desvelaram para mim, né? Num processo jurídico, um processo administrativo, numa luta entre eu e uma coisa muito institucional, né? Para você ver quando você conversa a falar sobre o símbolo começa a conversar sobre você. Por isso que quando a gente conversa sobre o tarô, a gente abre uma misteriologia do tarô. O tarô ele é um processo misteriológico. Quando nós começamos a meditar sobre os arcanos, eles começam a se manifestar na nossa vida, né? Então, no período que eu estava estudando sobre o arcano da morte, eu vivi experiências do arcano da morte, por incrível que pareça. Eu posso traçar essa jornada todinha depois num livro e depois dizer, olha, nessa época que eu comecei a denúncia, era o mago. Nessa época que eu vi o silêncio da instituição, era a papisa. E por aí vai, né? Para você ver como o símbolo, eu gosto de usar um termo chamado curvatura ontológica. Se a ontologia é o ser da realidade, a curvatura ontológica é o quê? A curvatura é porque o espaço-tempo, o buraco negro, ele não curva o espaço, né? Então, a misteriologia é como se fosse uma curvatura existencial. Entende? É como se fosse um buraco negro existencial. Quando você entra nela, a realidade muda, porque você está capturado, você está numa outra zona ontológica. Você está na zona do. O Messias Eliade falava assim: você saiu do profano para o sagrado. Né? Você sai de uma esfera onde meio-dia é meio-dia, é só 12 horas, para uma esfera que meio-dia é hora de conversar com o anjo. Vocês conseguem entender a diferença? Ou seja, continua sendo o mesmo meio-dia, mas a transição para a misteriologia, a transição para um estado de consciência mistérico, as horas não são mais só horas. Não são meio-dia, 6 da manhã, 6 da noite, não são só mais horas de trabalhar e de dormir, mas horas sagradas.
Isso é a misteriologia. Isso é um mistério. Por quê? Por que é um mistério? Porque você pode morrer de refletir. A razão nunca vai capturar isso. A racionalidade filosófica nunca vai chegar assim, eu peguei. Não vai pegar. Não vai conseguir pegar. Vai conseguir falar sobre. Vai traçar analogias. Tem um conteúdo racional ali. Tem. Claro que tem. Mas não é capturável pela razão. É suprarracional. É o mistério. E o Schelling é que se abre para isso, né? Há uma coisa extra-racional que se relaciona com a razão, que sempre se relacionou com a razão, e que na história da humanidade se manifesta como as mitologias, as religiões de mistério e o cristianismo. Então, para o Schelling, essa força suprarracional sempre se relacionou com a razão humana, mas está lá na mitologia. Então, a filosofia, né, a tarefa da razão, então a filosofia teria que olhar para a mitologia e entender o que a mitologia está querendo dizer no sentido mais profundo da existência. Aí desenvolve uma filosofia da mitologia e uma filosofia da revelação, para pensar o cristianismo como o mistério, síntese de todos os mistérios. Então, para o Schelling, por exemplo, o cristianismo é a culminância do paganismo, é a culminância da mitologia. Né? Não é algo que se separa da mitologia e do paganismo. Ele é a culminância do processo religioso enquanto tal, que nasceu lá do paganismo. Isso é muito interessante porque eu acredito que isso dá uma base filosófica para fundar um cristianismo mágico, um esoterismo cristão, aquilo que o Pico da Miranda estava querendo, né? Ali no Renascimento, que era o quê? Era enxertar o cristianismo no hermetismo e na magia, como uma continuação dos mistérios herméticos, não como uma ruptura em relação a ele, como tentou Santo Agostinho, e que, por questões políticas, vingou ao longo da Idade Média a posição agostiniana, né? Mas o Pico da Miranda quer repensar isso. Bom, então, eu encerro por aqui essa apresentação. Eu vou tirar aqui o microfone. Vocês estão livres para falar e eu coloco a mãozinha. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma coisa, fiquem à vontade. Agora eu tô com vocês. Podem falar alguma coisa, se quiserem. Se não quiserem, a gente termina e vai para o grupo, sem nenhum problema. Mas se tiver alguma consideração, pode falar. O Caio, a Sheila, o Luiz, a Marília, o Matheus. Vocês entenderam? Ficou claro? O Mardiel. Ficou claro para vocês? Foi profundo, né? Mesmo sem ser com slide, a gente conseguiu aprofundar bastante, né? Tá bom esse formato para vocês? A gente conversando assim? Tá bom, né? Tá bom esse formato, né? Tá bom, né? É isso. Ficou bem claro, né? Eu acho que ficou bem profundo também, é. Ficou claro como o sol. Vai, fala aí, Ítalo. Fala, meus irmãos, boa noite, boa noite. Só tirar uma dúvida, Chay, contigo rapidinho sobre esse tema. O diabo sendo uma manifestação, uma possível manifestação do processo evolutivo da própria deidade, aí a pergunta é em relação ao abusador, né? Nesse cenário onde a gente tem, de um lado, o abusado e o abusador, nesse momento, ali o diabo ele se manifesta. E a pergunta é, de que lado ele se manifesta? Ele se manifesta dos dois lados, tanto no abusado como no abusador, ele se manifesta de um lado, ou existe uma causa e um efeito, não existe causa e efeito, ambos acontecem simultaneamente. Discorre um pouco mais sobre isso, porque entra a questão do livre-arbítrio também nisso. Entra. Entra. Mas, enfim. Tua pergunta é muito profunda mesmo, e eu entendi perfeitamente o que você está querendo dizer. Perfeitamente. E eu tenho até que me concentrar, porque não é fácil explicar isso, que é uma pergunta muito interessante que tu trouxe. E eu vou explicar bem direitinho como é, porque aí esconde uma profundidade, talvez a maior de todas, né? O Schelling dizia que a questão do mal, né, o abuso é a questão do mal, é a questão mais profunda de todas. E o Jacob Boehme também diz isso, né? Jacob Boehme diz que a questão do mal é a questão mais profunda. Ou seja, talvez a questão não é o que eu sei, o que é Deus, mas por que existe o mal, por que eu sofro. Porque se o mal não conseguir ser explicado, nada mais vai conseguir ser explicado. Porque o que adianta Deus existir, tudo existir, se o mal não tem explicação? O mal tem que ter alguma explicação. Né? O abuso tem que ter alguma explicação. Né? Tem que ter alguma... Explicação não é justificação. Então, vamos começar por aí. Explicar por que ocorre não é justificar por que ocorre. Mas vamos por base. Vamos tomar a tua questão. Vamos primeiro desenhar a tua questão, certo? A tua questão ela tem duas dimensões, certo? Ela tem a dimensão do diabo enquanto força natural, né? E, portanto, pré-moral, nem boa nem má, mas uma força, e o abuso da força como também simbolizando o diabo. Então, o diabo simboliza as duas coisas. Ele simboliza tanto a força bruta, cega, né, natural, como a distorção. Pegar essa força bruta e distorcer, né? É com o Mago Lamon, tá, Luiz? Depois você procura ele com a ajuda também, ou me procura que eu te passo para ele.
Lá tá escrito, é o capítulo por capítulo do Corpus Hermético. Então, olha como é interessante. Primeiro tem que dizer uma coisa. Primeiro tem que dizer uma coisa. Por que que existe, o que que é o diabo? O que que é o diabo do ponto de vista filosófico, metafísico e esotérico? O que é o diabo? De uma vez por todas. O diabo, o diabo, ele surge como uma necessidade que Deus tem. Isso em Jacob Boehme, isso em Schelling, não é na minha opinião não, tá? Isso aqui é filosofia profunda. Vamos entender o que está querendo dizer. Deus, vamos bem didaticamente, vocês vão entender bem direitinho. Eu vou ser bem didático, né? Vou começar. Primeiro ponto, Deus. Deus, ele é o bem? Deus, ele é o bem. Deus, ele é perfeito? Deus, ele é perfeito. Deus, ele é a luz? Deus, ele é a luz. Deus é a perfeição de todas as coisas? Ele é a perfeição de todas as coisas. Então, o que que falta em Deus? Por que Deus criou o mundo? Se ele é perfeito, se ele se autobasta, por que diabos, ó, ele criou o mundo? Ele não precisa do mundo. Para que que ele criou o mundo? Sim, tem uma explicação de por que que ele criou o mundo. Porque tem uma coisa que faltou a Deus. Eu sei que um religioso jamais vai admitir isso. Nenhum filósofo vai admitir isso. Mas tem uma coisa que faltou a Deus. O que que faltou a Deus que fez ele criar o mundo? Ele ter consciência de si. Porque para ele saber que ele é Deus, ele precisa sair dele mesmo, né? Ou seja, eu sei que eu sou o Anael porque eu vejo no espelho que eu não sou vocês. Então Deus precisava de um espelho para saber que ele é Deus. O mundo é esse espelho. Então ele precisa criar o mundo, a natureza, os seres, para chegar no ser humano. E quando o ser humano pensa Deus, é Deus tendo autoconsciência de si mesmo. Então, como o processo é o processo da consciência, Deus, a história humana, da natureza e da história humana, é Deus procurando a sua própria autoconsciência. Então, o mundo existe, a natureza existe, o diabo existe como força telúrica, porque Deus quer sair das trevas para a luz. Deus quer ser pedra, Deus quer ser planta, Deus quer ser animal, Deus quer ser um ser humano, porque essa jornada é ele procurando a consciência de si. Então, o mundo só pode ser explicado e o diabo só pode ser explicado se o processo de Deus for o processo da autoconsciência. Ou melhor, a existência do mal e do diabo já revela que Deus é um processo de autoconsciência. É como se o mal retroagisse para iluminar o que Deus é. Olha como é interessante. A existência do mal não coloca mais Deus em xeque. A existência do mal mostra o que Deus é. Por que existe o mal? Porque Deus é um processo de saída das trevas para a luz. Por isso que tem que existir o mal. Entendeu? O mal revela o que Deus é. Olha como é interessante. Que Deus é um processo das trevas para a luz. Então, essas trevas é o mundo material, é o mundo natural, enquanto força cega. Aí é o diabo com o diabo enquanto força bruta. Olha como é interessante. Ainda não é o abusador. O abusador é o que vem depois daí. Olha, aí que entra aí a tua pergunta é: esse abusador, né, que distorce essa força natural primeiro, que é da autoconsciência de Deus, aonde ele está em Deus? Né? Ou seja, ele está fora de Deus ou ele está em Deus? Para o Jacob Boehme, para o Schelling, para a filosofia metafísica mais profunda, sim, o abusador ainda está em Deus. Isso é perturbador em que sentido? Ele não está na luz, ele está no fundo originário, ele retroage para o fundo obscuro da própria divindade. É, o abusado também, exatamente. Então, ele retroage. Então, o que que acontece? Então, nesse caso, o que que significa dizer? Essa distorção da força natural, que aí é o diabo, é o mal em sua positividade, ou seja, em positio. Ele não é só a força cega, ele é contrário ao bem, ele é força contrária ao bem. Entende o que quer dizer? Ele não é só a ausência do bem, ele se personifica. Ele é uma ausência, sim, ele é a ausência do bem, claro. Mas essa ausência é também uma presença. Essa que é a grande chave. Ele é também uma presença. E aí o que que acontece? E onde está em Deus essa presença? Essa presença está fora de Deus? Não. Para o Jacob Boehme, para o Schelling, para a filosofia profunda, não está na luz divina. Mas até o inferno é o fundo primordial de Deus. Por isso que o abusador, ou qualquer pessoa que pratica o mal enquanto abuso do poder, né? Seja abuso sexual, abuso do poder, a metáfora é o quê? Que ele vai queimar no fogo do inferno. Por que tem essa metáfora que ele vai queimar no fogo do inferno? Porque ele vai voltar, né, pro fundo de Deus, para aquele fogo profundo purificar aquela maldade. Né, purificar aquilo. Essa questão do fundo de Deus, gente, eu vou dar uma metáfora para você entender o que é o fundo de Deus. Imagina que Deus é uma árvore.
Deus é uma árvore. Filho, Deus, Jesus, o Logos. O Logos é uma árvore, certo? O Espírito Santo é o perfume dessa árvore. É o cheiro que ela exala, é o Espírito Santo. Deus Pai, o abismo, é as raízes, é o próprio bosque. As raízes. Então, o que é aquela pessoa que abusa do poder? É aquela pessoa que volta para as raízes, volta para o fogo do inferno. Ou seja, ele volta para o abismo primordial para queimar aquilo ali. Né? Porque ele não pode persistir por muito tempo. Né? Porque o mal, ele não é coeterno com o bem. Né? O mal ele é uma distorção do bem, então ele volta para o bem. Olha como é interessante, né? Ou seja, a sombra existe porque tem uma luz. Sem luz não tem sombra. Né? Então, a sombra prova que o fundo é luz. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, o mal daquele que abusa o poder, ele, no fundo, serve a essa pedagogia do divino e da história da humanidade. No fundo, ele nos ensina o que não é correto. Ele nos ensina, ele nos mostra como um espelho o que é a distorção da força. E o mundo é espelho, né? O mundo é espelho de Deus. É como se Deus precisasse, para sua autoconsciência, ver o mal acontecer. Eu sei que isso é pesado, mas faz todo sentido filosófico e metafísico. Na doutrina é assim, entendeu? Ou seja, se o mundo é o espelho de Deus, então a vontade que se contorce contra Deus também é um espelho dele mesmo. Você entende o que quer dizer? Também não é praticado por ele, por Deus, mas é um espelho dele mesmo, né? Eu acho que ficou claro, mas é muito profunda. Então significa dizer que o diabo é duas coisas. Ele é tanto que distorce o poder, e essa distorção do poder serve para que Deus aumente sua consciência, e lembra muito o Teilhard de Chardin. O Teilhard de Chardin, que é um padre francês, ele dizia uma coisa muito interessante, o Teilhard de Chardin. Ele dizia que, assim como as bactérias, ele era geólogo, assim como as bactérias transformaram a atmosfera, né, os pensamentos humanos estão formando uma noosfera. Então, cada experiência nossa está alimentando uma esfera neurológica do próprio planeta. A gente morre, mas deixa o computador alimentado, né? Então, esse elemento é a consciência de Deus. Então, todas as experiências positivas e negativas, boas ou más, está alimentando esse computador cósmico, essa consciência cósmica que é Deus, porque Deus é um processo de autodivinação. Oi, vem falar uma coisa? Vai, Caio, fala. Vai falar, Caio. Caio, ou quem quer falar? Pode falar, Caio, agora. Tá com a mão levantada? Eu terminei aqui a pergunta do Ita. Acho que deve ter ficado claro para ele. Pode falar, Caio. Estão O Caio... conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Ok. Bem, primeiramente eu quero dizer que eu estou bastante satisfeito por a gente ter voltado a esses estudos e a aula de hoje foi fenomenal. Mas eu ia só trazer um pequeno adendo, que é o seguinte: o homem ele é trino na visão alquímica, que seria basicamente assim: você tem o sal, que é o seu corpo físico, você tem o mercúrio, que seria o intelecto, e isso inclui o espírito, porque a diferença entre mente e espírito ela é moderna, ela não faz parte de visões mais tradicionais. E você, por fim, tem o enxofre. E o enxofre, ele é o instinto. Então, na tradição se compreende que você precisa criar o equilíbrio dessas forças trinas. E o diabo, ele mitologicamente sempre foi associado a essa coisa do enxofre, o diabo ter cheiro de enxofre em alguns grimórios. Acho que no Grimório Verum, que você tem o símbolo alquímico do enxofre no próprio selo de conjuração de Lúcifer, algo assim, se não me falha a memória agora. Então, eu acredito que algumas religiões, talvez esse seja o caso de algumas linhas do cristianismo, acabam ignorando essa natureza trina do homem e acabam exigindo a supressão do enxofre, a supressão do instinto vital para que se tenha só o mercúrio e o sal. E o diabo ele pode ser entendido como sendo o próprio enxofre em si. Inclusive o enxofre descontrolado. Agora, no tarô do Crowley, por exemplo, o arcano do diabo é retratado simplesmente como um bode. Não uma figura bafomética, mas apenas o próprio bode, como sendo um símbolo de Capricórnio que Crowley compreendia como sendo um signo relacionado à liberdade. E claro, dá para
gente lembrar também do arcano da força, que para mim é muito ligado com o diabo, porque a força tá ligada com o intelecto, com o Mercúrio, dominando o enxofre. A mulher abrindo a boca do leão. No deck do Crowley, você vai ter a luxúria, que é a mulher de escarlate sentada sob a besta. Enfim, são só alguns adendos simbólicos que eu trouxe, espero ter contribuído de alguma forma. Sim, e tu me lembrou uma coisa, Caio, me lembrou uma coisa muito interessante, tu me lembrou, tu falou da supressão do instinto vital, você me lembrou de William Reich. William Reich, o Reich é um filósofo marxista, mas também ligado à psicanálise, que ele tem um livro que é sobre o fascismo, que ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante, ele diz que o fascismo nasce quando suprime o instinto vital, né, a sexualidade. Então, a repressão da sexualidade, Orgon, exatamente. A repressão da sexualidade gera regimes fascistas, né? E essa é uma sacada. Ele é escorpião, se eu não me engano, é o escorpião, né? Diabo com escorpião tem uma ligação também. E é muito interessante isso, né? Que ele vai dizer que a dificuldade de gozar, no sentido da dificuldade de encontrar o prazer verdadeiro no sexo, faz com que a pessoa sublime isso para a pátria, para a nação, para a família, porque ela é incapaz de aterrissar, ela é incapaz de viver a densidade da existência. Olha aí, ó, olha como é interessante. O fascista é aquele que confunde a descida com a queda, né? Ele acha que toda descida é uma queda. Psicologia de massa do fascismo. Perfeito, Luiz. Exatamente. É um livro fantástico, gente. Pelo amor de Deus. Muito forte esse livro, sabe? Assim, eu fiquei muito impactado quando eu li. Né? Porque faz muito sentido isso, né? Ou seja, o pensamento fascista seria aquele que confunde descida com queda, né? Ele acha que se entregar ao amor, se entregar a uma mulher, a um homem, beber uma cerveja, dançar um reggae, fumar ele acha que essa descida é necessariamente uma queda. E ele não pode cair, né? Porque ele tem que ser forte. Ele vai reprimir o instinto. E aí esse instinto reprimido vem para a pátria, vem não sei o quê, para derrotar o inimigo, para ser um facho, né? Fascismo vem de facho, para entrar no grupo e eliminar o outro grupo. E toda a sociedade tem que ser conforme esse grupo. Supressão do enxofre, exatamente. Então, é muito interessante como o diabo, por isso que o diabo tem a ver com totalitarismo e com fascismo no campo político, né? Quando você pega o diabo no direito, é uma coisa, no campo político é outra. E é sempre bom a gente jogar com essas analogias, né? O que é o diabo no direito? O que é o diabo na moralidade? O que é o diabo na ética? O que é o diabo na religião? O que é o diabo no esoterismo? Fala, Matheus. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu queria saber sobre o perdão, né? Como o cristianismo ele traz o perdão, como que o perdão se encaixaria nessa dinâmica? Já que você já tem um entendimento do que é o mal e como funcionaria, junto com esse arcano do diabo, qual que seria a função do perdão, né? Diante de toda essa dinâmica, né? Uma excelente pergunta. É, o perdão, eu acredito que o perdão já seria o arcano da estrela. A gente vai mais na frente. Né? Que depois que a casa cai, né? O que resta é perdoar no coração o que passou. Aí eu acho que o perdão tem mais a ver com a estrela. No caso, o diabo, ele é a ausência do perdão, né? Porque ele é o poder, ele não vai perdoar ninguém, ele vai perdoar se tiver interesse. Mas no sentido positivo, até no sentido positivo, o diabo seria o perdão estratégico, sabe? O diabo, ele se você pensar o perdão no diabo, é aquele perdão para conseguir alguma coisa estratégica, seja para proteger, seja para proteger um vulnerável, né? Porque às vezes para proteger o vulnerável você tem que ser mala, entendeu? Às vezes você tem que ser ardiloso para proteger uma pessoa vulnerável, uma criança, né? Um idoso. Às vezes você tem que gravar na ardilosidade ali a pessoa maltratando o idoso para poder denunciar. Então, o diabo, quando ele perdoa estrategicamente, né? Ele perdoa exatamente, ele perdoa estrategicamente, ele perdoa para proteger algo que deve realmente ser protegido ou para proteger os seus próprios interesses em detrimento do bem coletivo. Aquele perdão realmente, aquele perdão, né, falso perdão. Então, gente, gostaria de encerrar por aqui, que já são 9h14, a gente continua a discussão no grupo. Foi um prazer estar com todos vocês. Próxima aula eu quero que seja na próxima quinta, eu quero fazer toda semana, e nós vamos falar da torre. A casa vai cair na semana que vem. A casa vai cair. Boa noite, Caio. Valeu, Marília. Valeu, Luiz. Valeu, Ítalo. Valeu, Geisla. Tamo junto. Geisla, se ela tiver aí, já pode parar de gravar, mas ela para de gravar depois. Ela tá lá no Aracati. E é isso, galera. Valeu.